Fala, profissional contábil, dando continuidade à nossa série sobre Power BI. A partir de agora, a partir dessa aula, nós vamos começar a falar sobre medidas, tá? E o que são medidas? Medidas são cálculos, são expressões que nós vamos utilizar nos nossos relatórios, beleza? Então assim, pessoal, vamos começar a entrar nesse conceito de medidas, né? Vamos ver algumas funções DAX, que é a linguagem de programação do Power BI. Não dá para a gente ver tudo, tá, nesse conceito, porque é muita coisa para se falar, mas vamos ver algumas medidas bem legais, algumas funções DAX bem legais que vocês vão conseguir já aplicar no dia a dia de vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Aqui, eu sempre faço isso, tá bom? É uma boa prática minha, né? eu utilizo bastante. Aqui eu vou criar uma tabela, tá? Aqui dentro do Power BI. Então eu vou vir aqui, ó, entre as minhas visualizações, eu tenho aqui, ó, tabela, tá vendo? Esse quadradinho aqui, e eu vou clicar para selecionar tabela, tá? Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a testar minhas medidas, vou criar aqui minhas medidas e ver se elas estão funcionando através dessa tabela. Existe aí um programa, uma ferramenta chamada DAX Studio, tá? Onde ela é a ferramenta mais apropriada para você fazer o teste, tá bom? Só que para a gente não perder o foco, não ter que sair daqui, eu ter que ensinar uma outra ferramenta para vocês, eu vou utilizar a tabela para a gente verificar o funcionamento de algumas medidas que nós vamos criar aqui. Beleza? Então vou criar essa tabelinha aqui para a gente ter uma noção já do que vai ser feito. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Na minha tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, na minha de códigos, tá? Na minha tabela de dimensão onde eu tenho os códigos de serviço. E aí eu vou colocar a descrição. Aqui, eu vou pegar a descrição aqui, eu vou clicar com o mouse e arrastar aqui, ó, para o meu campo de valores, tá? Da minha tabela. Beleza? Vou tirar esse filtro aqui, que sempre aparece. Então ele vem aqui já para a minha tabela. Vou fazer de novo, ó. Vou excluir aqui. Tá? Selecionei a minha tabela. Com a tabela selecionada, venho aqui em descrição, clico com o mouse e arrasto aqui para valores. Beleza? Coloco aqui em valores e ele vai colocar aqui a descrição na minha tabela. Está muito pequenininho, né? O que a gente faz para aumentar essa fonte aqui? Vou vir aqui do lado, ó, nesse pincelzinho aqui, ó, nesse rolo aqui de pintura, né? Vou clicar nele aqui, venho aqui, ó, até aqui em valores, vou descendo aqui um pouquinho, e aqui eu tenho a opção do tamanho do texto, tá? Vou aumentar para que fique melhor a visualização para vocês. Então, ó, eu tenho aqui a descrição, tá? A consultoria, licenciamento, manutenção e treinamento. E em cima disso eu vou criar as minhas medidas. O que eu já poderia fazer aqui de cara, pessoal? Vamos supor que eu queira já pegar o valor total de cada um desses serviços aqui. Eu quero pegar o valor total de cada um desses serviços. Então o que eu faria? Iria aqui na minha F serviços, na minha F fato, tá? E pegaria, ó, o valor do serviço e traria para a minha tabela, tá? Então como é que eu faço isso? Eu volto aqui para a minha parte inicial da tabela, onde eu tenho valores, onde eu coloquei a descrição, e coloco aqui, ó, pego o serviço, o valor do serviço e arrasto aqui para baixo para a minha tabela. E aí pronto, eu já tenho uma tabela simples com o total de cada serviço, tá? Durante todo o período, né? 2017, 18, 19. Então foi isso aqui que eu tive de consultoria, de licenciamento, de manutenção e de treinamento. Show de bola, né? Até aqui, beleza. Só que é o seguinte, não é o mais correto utilizar uma coluna, né, dentro de um indicador, dentro de uma tabela, dentro de um relatório. Porque essa coluna eu não consigo fazer muita coisa. Se fosse só esse o exemplo, show de bola, isso já resolveria o meu problema. Colocaria o valor do serviço aqui, eu já teria, se eu fosse fazer uma análise rápida, né, não teria problema nenhum. Ele já coloca aqui os valores, consultoria, licenciamento e tal. Então, ficaria show de bola. Mas como eu vou usar diversos relatórios eu vou criar diversas medidas, eu não posso utilizar isso aqui como padrão. Então eu tenho que criar uma medida que me traz essa soma, tá? Então como é que eu faria isso? Vamos lá. Vou fechar aqui, ó. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Para não misturar, porque eu posso criar a medida em qualquer uma das minhas tabelas. Posso vir na F serviços, posso vir
D estado, na D código, na D calendário. Só que para não misturar as coisas e para não incrementar colunas que não existem na minha tabela padrão, digamos assim, eu vou criar uma nova tabelinha chamada medidas. Na verdade, não vai ser uma tabela, eu vou criar uma consulta nula que me traga as medidas, que me traga o nome medida, eu vou colocar o nome medidas e qualquer medida que eu for criar, eu vou colocar nessa tabela. Vamos ver na prática como é que eu vou fazer isso. Ó. Vou vir aqui na página inicial e aqui nessa parte de obter dados, eu venho na opção consulta em branco, beleza? Cliquei aqui em consulta em branco, ele vai lá para o Power Query, né? Vai abrir o Power Query Editor, tá? E perceba aqui ó, que está consulta 1. Eu vou alterar o nome, para underline medidas, beleza? E vou fechar e aplicar. Fechei e apliquei. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui em cima ó, um novo campo aqui chamado medidas, a minha consulta nula aqui chamada medida. Ele criou uma pequena tabela. E qualquer medida que eu for criar, eu vou salvar aqui, tá? Só para questão de organização. Diego, é obrigatório? Não, não é obrigatório criar essa consulta em branco. Você pode salvar suas medidas em qualquer tabela. Mas já te digo de antemão que provavelmente vai embolar sua mente, você vai se perder no momento que você for achar as medidas. Então é melhor que elas fiquem salvas aqui já numa tabelinha própria chamada medidas. Beleza? E como eu faço para criar uma medida com a soma dos meus valores de serviço? Tá? Vou vir aqui ó, em medidas e aqui eu tenho 3 pontinhos, ó, mais opções. E eu tenho essa primeira opção aqui, ó, nova medida. Eu vou criar uma nova medida. Tá? Eu vou clicar aqui em nova medida. Ele vai abrir essa barrinha de fórmulas aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha medida chamada soma de serviços. Posso botar soma serviços, qualquer coisa do tipo. Tá? Então eu vou colocar o nome da medida primeiro. Vou colocar um cifrão na frente só para separar o que é medida. Coloquei um cifrão na frente. E aqui eu vou dar o nome de soma serviço. Soma serviço. Igual a. Agora o que eu tenho que fazer? A soma de todos os valores de serviço. Qual é a função que eu utilizo para soma? No Excel seria a função soma. Aqui no Power BI eu vou utilizar a função sum, que é a soma em inglês. Vou dar um tab e aí ele me pede qual é a coluna que eu vou somar. Beleza? Reparem que a tratativa é sempre em colunas, tá? Porque o Power BI ele trabalha dessa forma, ele não pega linha, não faz um tratamento linha por linha para ver, não. É de toda a coluna. Então sempre falamos em coluna. E o que eu quero somar? Eu quero somar o valor de serviços, né? Então vou lá na F serviços e aqui eu tenho as colunas da F serviço. Ó. Seleciono o valor serviços, que é o que eu quero somar, e aí eu fecho a minha função sum e dou um Enter. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai criar essa medida aqui do lado. Está vendo que ele coloca uma calculadora aqui. Ó. Sempre que tiver uma calculadora na frente, eu estou tratando de uma medida. Beleza? Show de bola! Agora eu quero trazer essa medida lá para a minha tabela. Tá? Então vou pegar aqui o valor, o soma serviço, e vou arrastar aqui para baixo de descrição. Beleza? Pessoal, essa é a maneira mais correta de se trabalhar com o Power BI. Sempre que eu estou falando de cálculo, qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de ação, cria-se uma medida, tá? É muito mais fácil se trabalhar. Show de bola! Essa é uma primeira medida, bem simples, né? Usei só o sum e o valor do serviço. Na próxima aula nós vamos começar a ver novas medidas bem legais, bem interessantes para vocês, beleza? Então, até a próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau!